Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados, e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles disseram: Deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar, você que está em casa, Evangelho de Marcos. Retomamos o Evangelho de Marcos depois de João, nesse período pascal. Acabou o período pascal. Naquele tempo, é o tempo Kairos, é o tempo da salvação, na hora que é anunciado, acontece o que está sendo anunciado para quem crê. Quem não acredita, não acontece nada. Os discípulos estavam a caminho. É muito interessante que no Evangelho de Marcos, eu estou fazendo um curso aí sobre Marcos, está no nosso canal Confraria e YouTube. É gratuito, pode assistir. Já está na 9ª formação. Sábado sairá outra formação. Eles sempre estão a caminho. Primeiro que Nosso Senhor andava muito com eles, então, tanto porque Nosso Senhor andava, como porque a nossa vida é um caminho, ninguém pode ficar parado. Ainda mais hoje em dia, né? Toda essa doença aí, né? Então a vida cristã é um caminho e uma luta para estar na graça de Deus. Comunhão, oração, adoração, confissão, caridade. Esse caminho ninguém pode deixar, não. Estava a caminho subindo para Jerusalém. Subindo porque Jerusalém ficava numa colina. Qualquer um que vá a Jerusalém vai ter que subir. Isso é interessante, né? Porque o subir, quando a gente sobe, fica mais perto de Deus. Também tem um sentido espiritual. E Jerusalém, que é a cidade santa, que fica no alto, para chegar na cidade tem que subir. Tá? Jesus ia na frente. É importante... Parece um detalhe, não é? É importante que Jesus vá na frente, porque muitas vezes, até na vida espiritual, a gente se coloca na frente de Jesus. É muito comum. Às vezes assume aí alguma coisa, não sei o quê, aí quer fazer da própria cabeça. Tchau, vai errar, vai cair, vai pecar. Quando a gente vai na frente de Jesus, a gente cai. A própria igreja, quando quer fazer as coisas e não deixa Jesus ir na frente, erra. Se desvia do caminho. Então Jesus tem que ir na frente. Os discípulos estavam espantados. Por quê? Porque ele estava falando da morte dele.
Ele estava falando que ele ia ser entregue, ia ser traído, ia ser negado, ia ser castigado, ia ser morto. Aí estava tudo espantado. O bicho não tinha muita coragem, não. E aqueles que iam atrás de Jesus, ele estava na frente, estavam com medo. Eles tinham medo depois que Jesus morreu, se esconderam numa casa, tinham medo de tudo. Ainda hoje tem gente com medo, né? Jesus chamou os 12, viu que eles estavam com medo, estavam andando. Jesus viu que eles estavam com medo, ele sabe de tudo. Chamou os 12 apóstolos à parte e falou claramente. Se você pensa que Jesus passou a mão na cabecinha dele, ô bichinho, não tenha medo. Aí foi que nosso Senhor disse mesmo: eu vou morrer mesmo. E vocês têm que ter coragem. Aí Jesus falou claro. Jesus fala claro. Não vai esconder o que vai acontecer. Também serve para nós, falar claro. Tá? Chamou os 12 apóstolos e disse: eis que estamos subindo para Jerusalém, subindo de novo. E o Filho do Homem, ele é o Filho do Homem de Daniel 7, 13 a 14, que é Deus, vai ser entregue ao sumo sacerdote, Anás e Caifás. Anás era o mais importante, Caifás era o sumo sacerdote do ano que ele morreu. E os doutores da lei, fariseus. Então, vocês estão com medo? Estamos. Pois eu vou morrer mesmo. Então, a verdade tem que ser dita. Ninguém tem que esconder a verdade. E eles têm que enfrentar a verdade. E não esconder a verdade. Não vou morrer não. Toma aí um paracetamol, né, para ficar sem dor de cabeça. Não, vou morrer mesmo. Vou ser traído por um de vocês, vou ser negado por Pedro, vocês vão fugir tudinho, e eu vou morrer. Fala bem claro: vou ser entregue ao sumo sacerdote e ao doutor da lei. Eles me condenarão à morte. Falou mais claro ainda. E me entregarão aos pagãos. Então, Jesus não esconde, ele fala a verdade, né? A gente que às vezes não gosta de ouvir. A gente gosta sempre de, mais ou menos, vai por um lado, por outro, direto. Estão com medo? Pois vão sentir mais medo ainda. Mas depois do medo vem a ressurreição, né? Vão zombar dele, do Filho do Homem, que é ele, cuspir nele, vão torturá-lo e vão matá-lo. Fala bem claro: olha, vão zombar de mim, vão cuspir em mim, vão me torturar e vão me matar. Mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Pronto. A melhor coisa que tem contra o medo é falar a verdade. Enfrenta a situação e pronto, acabou. Tá? Então, quando ele fala tudo isso, Tiago e João, provavelmente é que ele escreveu o Evangelho, Tiago, o irmão dele, filho de Zebedeu, terceira vez que é nomeado esse tal de Zebedeu, significa que ele era uma pessoa importante, porque senão não era nomeado, não era chamado. O nome dele vem 3, 4 vezes no Evangelho. Filho de Zebedeu, e vem sempre o nome do pai, porque o pai, naquela cultura, naquela época, o pai é que estava na frente. Foram a Jesus, Tiago e João, e lhe disseram: mestre, chamam Jesus de mestre. Será que eles consideravam Jesus mestre mesmo? Ou tem segunda intenção? Consideravam ainda não. Nem se engane. Falaram para adular Nosso Senhor. Só isso. Por que eu estou dizendo isso? Pelo que eles disseram depois. Consideravam Nosso Senhor mestre ainda não. E nem entendiam nada, eles dois aqui. Quer ver? Tiago e João, filho de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: mestre, não é muito sincero isso aqui não. Queremos que faças por nós o que vamos pedir. Aí eles tinham um pedido para Nosso Senhor. Estou perguntando, será que eles consideravam Nosso Senhor mestre mesmo? Pela pergunta deles, não. Porque não tinha entendido nada. Jesus perguntou: o que quereis que eu vos faça? O que vocês querem? Eles disseram: deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eles estão pedindo, não. Vocês estão entendendo o que eles estão pedindo? Eles estão pensando que Jesus é um rei terreno, um governador, um presidente, um prefeito,
e eles querem ser o ministro da direita e da esquerda. Ou seja, eles querem mandar no reino aqui da terra. Eles acham que o reino de... Vê como eles não entenderam nada. Eles achavam que o reino de Jesus era na terra, eles queriam ser o primeiro ministro, um à direita ou à esquerda. Jesus o dono e eles os ministros de Jesus. Ou seja, queriam mandar. Bichinho, tão iludido. Tinham entendido nada, os apóstolos não entendiam, era nada os bichinhos. Era tudo ignorante. Padre, diga isso não, vou dizer de novo. Tudo ignorante. Eles queriam poder terreno. Queriam ser os deputados, senador de Nosso Senhor. Para mandar nos outros. Por isso que eu estou dizendo que considerar Jesus mestre, não sabiam nem qual era a maestria de Jesus. Jesus é mestre sim, não para isso. Não para um poder terreno como eles queriam. Não para ter um do lado do outro, quer dizer, Jesus era o governador e eles eram os ajudantes do governador para dar ordem. Era isso que eles estavam pensando. Deixa-nos sentar um à tua direita, outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Pensar que a glória era aqui, na terra. Né? Jesus então lhe disse, vós não sabeis o que pedir. Jesus repreende na hora. A melhor coisa que tem, irmão, ainda bem que o meu temperamento é esse, né? Repreender na hora, quando a coisa não vai. Melhor do que adular, do que mentir, do que enganar, do que passar para amanhã. Diga logo. Quando a coisa não vai, que não tem fundamento, diga logo. Jesus disse na cara deles, vocês não sabeis o que pedis. Ah, vocês querem a glória, é? A glória terrena? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Minha glória é a cruz. Quer dizer, não tinham entendido nada. Jesus falou que ia morrer, que ia sofrer. Minha glória é o sofrimento agora. A ressurreição vem depois. Não tinham entendido nada. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo de sangue com que você batizou? Vocês vão poder morrer como eu vou morrer? Vocês querem morrer? Vocês querem poder? É. Pois vocês querem morrer como eu vou morrer? A questão é essa. Quem quer ter poder com o nosso Senhor tem que morrer como ele morreu, anunciando o evangelho, sendo perseguido. É esse o reino dele, da perseguição. Podeis ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado? Eles responderam, ainda aqui responderam por ignorância. Podemos. Não entendiam nada, os pobrezinhos dos dois. E Jesus lhe disse, vós bebereis o cálice que eu vou beber. Todos os dois morreram depois. Mas depois entenderam que a glória não é da terra. A glória não é mandar nos outros. A glória não é ser deputado nem senador. Não é essa glória que Jesus veio ensinar, como eles estavam pensando. A glória não é ser ministro da direita e da esquerda, porque quem coloca a direita e a esquerda de Cristo é o Pai. Não é nem Jesus, é o Pai que escolhe quem vai estar à direita de Jesus na glória, não aqui, na glória do céu. E eles não entendiam. Mas vocês vão beber o cálice. João foi colocado, segundo a tradição, dentro de uma panela com óleo fervendo. E o Tiago morreu. Foi assassinado por causa de Cristo. Entenderam depois que a glória passa pela cruz, mas agora queriam poder terreno, como a maioria de nós, né? Hoje, muitos de nós, mesmo com toda a vida cristã, pensa muito na terra, no poder terreno. A gente nunca tem os olhos só no céu, sempre procurando algum proveito. É o que eles queriam, proveito, né? Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Batismo de sangue aqui, o batismo aqui é a morte. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado pelo Pai. É o Pai quem decide, não sou eu. Então Jesus coloca os dois no lugar deles. Vocês querem poder? Vocês vão primeiro sofrer e vão morrer. E eu não vou dizer que vão estar à minha direita ou à esquerda na glória, não. É o Pai que decide. Eu gosto muito de Nosso Senhor, porque Ele é sincero, Ele diz na hora. E todo aquele que se aproxima dEle mesmo, com sinceridade, Jesus educa, Ele corrige. Por isso que muitas vezes não tem consolo. Muitas vezes eu escuto, padre, quanto mais me aproximo de Jesus, mais tentação vem, mais... Pois é, isso mesmo, mais provação. Pois é,
Porque o reino é esse mesmo. A tentação e a provação me purifica, nos purifica. Nos desapega de tudo e de todos. O importante é o estar desapegado de tudo e de todos. E estar com o coração só fixo no Pai. Essa é a verdadeira purificação, que vem através da tentação e da provação. Porque a gente é muito apegado. Então, não depende de mim conceder o lugar à minha direita, à minha esquerda, para aqueles a quem foi reservado. Bem, a coisa poderia ter terminado aqui, mas não terminou. Por quê? Porque os outros 10, não eram 12? Eram 12. Os 2, Tiago e João, pediram para ter poder. Os outros 10 ficaram satisfeitos com isso? Ficaram? Não, ficaram com raiva dos 2. Aí começou o pau, como se diz aqui no Ceará, né? Começou uma briga mesmo entre eles. Aí eles brigavam, irmão. Está pensando que o início da igreja foi todo... Não, né? Os outros 10 ficaram indignados com os 2. Está aqui, né? Indignaram-se com Tiago e João, né? Ficaram com raiva dos 2. Por quê? Porque os 10 também queriam poder. Ou seja, todos os 12 estavam lutando por um poder terreno. Todos os 12 queriam estar do lado do mestre, não para servir, mas para mandar. Queriam mandar nos outros. E os outros ficaram com raiva, claro. Imagine Pedro nessa hora, né? Pedro deve ter ficado mesmo danado, né? Jesus o chamou, aí Jesus viu a confusão, e confusão mesmo entre eles, briga, né? Jesus o chamou e disse: vós sabeis que os chefes das nações as oprimem. Esse chefe das nações aí, presidente, não sei de quê, fazendo guerra, só sabe oprimir o povo. Brasil é o país onde se paga mais imposto no mundo, com gente miserável, gente que não tem o que comer, gente que te dá a cesta básica todo dia aqui. Se paga imposto por tudo, por uma fatia de pão, por um carioquinha, por tudo se paga imposto nesse país. E esse dinheiro vai para onde? Para o bolso dos políticos. Essa opressão da política. E tanto faz ser direita e ser esquerda, é tudo igual. Eu não defendo nenhum. País opressor. A palavra de Nosso Senhor, os grandes oprimem o povo, oprimem. Os chefes das nações as oprimem, os grandes tiranizam. Aí a guerra em Israel, só sabe fazer guerra. Esses presidentes, qualquer um, e oprimir o povo que está passando fome. Aprovam a lei para eles ganharem 100 mil reais a mais para cuidar da Covid, 100 mil para quem ganha já 20, 30, 40, e o povo que ganha o salário morrendo de fome. Aí aumenta o salário mínimo em 10 reais. Isso é uma vergonha. Esse país é uma vergonha de gente que não tem vergonha, porque se tivesse não fazia uma coisa dessa. Mas entre vós não deve ser assim. Aí primeiro Jesus fala, né? Da sem vergonhice dos grandes. E entre os discípulos, como é que deve ser? Quem quiser ser grande, seja vosso servo. Então, o Tiago e o João queriam ser grandes, queriam mandar, queriam dominar. Ah, vocês querem dominar? Queremos. Pois seja o servo, seja o escravo dos outros, vá servir os outros. Na igreja católica, o maior é o menor. Que não entra na cabeça de quase ninguém. Ainda hoje essa confusão acontece na igreja. Quantos entram na igreja e começam a brigar por poder, para estar do lado do padre? Um quer estar do lado do padre, outro do lado do padre. O padre não tem lado. Ou então tem que ter uma ruma de lado, o padre, né? Tem que fatiar o padre todinho. Deixa o padre quieto. A gente está na igreja para servir, não é para mandar. As brigas de coordenação, disso, daquilo outro. O que aconteceu aqui, 2000 anos atrás, 2020, acontece hoje, toda hora, na igreja. Quando o Senhor fala que o poder na igreja é servir, não é ser servido, né? Não é mandar, é servir, e servir os mais pobres. Mas a igreja não entendeu ainda, como eles não entenderam. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Você quer ser o primeiro? Quero. Seja o escravo.
É o que fez Madre Teresa de Calcutá. Nossa casa de repouso vai ser consagrada a ela. Eu celebrei para as irmãs dela lá em Roma. Se vocês vissem, eu vejo no YouTube aí vez ou outra, né? Esses padres que usam não sei quantas casulas de caríssima, de ouro, disso, daquilo. Aí faz adoração com o Santíssimo cravejado de brilhante. Aí eu vou na casa da Teresa de Calcutá em Roma, bem simplesinho. Aquelas irmãs adorando o Senhor com uma simplicidade, descalça, sem nenhuma veste suntuosa. Aí eu digo, mas que diferença, né? Que diferença. A hóstia consagrada, por exemplo, ela é muito simples. Aí se gasta milhões em vestes, eu não visto. E não visto por convicção, né? Porque para mim é simplicidade. Jesus se manifesta na simplicidade. Quando veio que eu ia adorar aquelas irmãs, o dia a dia delas, a caridade, serviu os necessitados. É muito simples, com asseio, com tudo, mas muito simples. E elas descalças diante do Senhor, né? Então que alguns padres aprendam. E essa suntuosidade toda aí esconde muita coisa que não vem de Deus não, viu? Pode criticar, não tem problema não. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Tá certo? Então, o Filho do Homem, que é ele não veio para ser servido, ele veio servir, ele deu a vida, ele viveu simplesmente no meio do povo, tá? Jesus tinha uma túnica suada, surrada, duvido que tinha 3, 4, era pobre, não é? Vivia pobremente, simplesmente, num mundo onde todo mundo, inclusive na igreja, só querem ter, só querem mandar. Quem está fazendo isso, dentro da igreja ou fora da igreja, não conhece Jesus Cristo. Tem que se converter. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima.